Olá pessoal, eu sou o professor Alessandro e a gente vai resolver agora a questão 172 da prova do Enem de 2009. Vamos lá? Nos últimos anos, o volume de petróleo exportado pelo Brasil tem mostrado expressiva tendência de crescimento, ultrapassando as importações em 2008. Entretanto, apesar de as importações terem se mantido praticamente no mesmo patamar desde 2001, os recursos gerados com as exportações ainda são inferiores àqueles despendidos com as importações, uma vez que o preço médio por metro cúbico do petróleo importado é superior ao do petróleo nacional. Tá bom? Nos primeiros 5 meses de 2009, foram gastos 2,84 bilhões de dólares com importações e gerada uma receita de 2,24 bilhões de dólares com as exportações. O preço médio por metro cúbico em maio de 2009 foi de 340 dólares para o petróleo importado e de 230 dólares para o petróleo exportado. Deu para entender o que ele está falando aqui, gente? Vamos dar uma revisada geral. Basicamente, o que ele está dizendo é que existe petróleo que o Brasil exporta daqui para fora, para outros países, e existe petróleo que o Brasil importa de outros países para cá, ok? Ele está comparando o volume de petróleo exportado com o volume de petróleo importado, tá legal? E ele está dizendo que pela primeira vez em 2008, o volume de exportação, ou seja, o volume de petróleo que o Brasil vende para outros países, foi pela primeira vez maior do que o volume de petróleo importado, ou seja, o petróleo que o Brasil compra de outros países para utilização dentro do nosso país. Ok? Ele está dando um número aqui para a gente importante de que de janeiro a maio a gente gastou 2,84 bilhões de dólares com importações, ou seja, a gente comprou petróleo de outros países e gastou essa quantidade de dinheiro para comprar esse petróleo. Mas a gente também vendeu petróleo e a gente conseguiu ganhar esse volume de dinheiro, né, 2,24 bilhões de dólares, com exportações, tá? A gente está falando aqui apenas nos 5 primeiros meses do ano, tá bom? Só de janeiro a maio de 2009. E ele está dizendo aqui o preço médio, né, por metro cúbico em maio. Então, em maio a gente tem 340 e 230 para importado e exportado, respectivamente. E aí ele informa, o quadro a seguir mostra os dados consolidados de 2001 a 2008 e dos primeiros 5 meses de 2009. Tá? Então é um quadro que ele mostra ano a ano quantos milhões de metros cúbicos, certo? A gente importou e a gente exportou, né, em cada um desses anos. E no caso de 2009, esse valor está bem menor do que nos anos anteriores, né, tanto para exportação quanto para importação, porque ele está falando de valores apurados de janeiro a maio de 2009. Ele não está falando do ano inteiro, apenas dos 5 primeiros meses. Então vamos ver o que o enunciado da questão está pedindo. Tá? Vamos descer aqui. Considere que as importações e exportações de petróleo de junho a dezembro de 2009 sejam iguais a 7/5 das importações e exportações, respectivamente, ocorridas de janeiro a maio de 2009. Quer dizer, como a gente não tem a informação completa de 2009, ele está dizendo como obter essa informação. Basta a gente dizer que de junho a dezembro o valor é 7/5 do que a gente tem obtido de janeiro a maio, tá bom? Ele está estendendo linearmente o valor até o fim do ano. Ok. Nesse caso, supondo que os preços para importação e exportação não sofram alterações, qual seria o valor mais aproximado da diferença sobre os recursos dispendidos com as importações e os recursos gerados com as exportações em 2009? Quer dizer, supondo que o preço que a gente viu aqui em cima, né, de preço médio por metro cúbico em maio de 2009, que é de 340 para o petróleo importado e 230 dólares para o petróleo exportado, supondo que esses preços sejam mantidos até o fim do ano, qual é a diferença entre os recursos de importação, certo? Menos os de exportação em 2009. Tá legal? É isso que ele está perguntando aqui, certo? A gente gastou uma quantidade de dinheiro para importar, a gente gerou uma receita para exportar e ele quer saber, né, qual é o valor mais aproximado dessas alternativas aqui, né, entre os recursos dispendidos e os recursos gerados com as importações. Quer dizer, quanto o Brasil está gastando efetivamente, né, o valor líquido, né, da balança comercial do petróleo. Tá legal? Então vamos subir aqui um pouquinho e vamos pegar os números para a gente fazer isso. Primeiro a gente tem que calcular o valor das importações em 2009, né? Importações em 2009. Depois a gente vai ter que calcular o valor das exportações em 2009 e a gente tira a diferença.
a gente faz um pelo outro e a gente vai chegar no número que o enunciado está pedindo da questão. Tá bom? Qual que é o volume, qual que é o dinheiro que a gente gastou para realizar as importações em 2009? A gente já tem o valor dos 5 primeiros meses, certo? Que é 2,84 bilhões de dólares. Tá? Então é 2,84 bilhões de dólares. Vamos escrever esse número de um jeito diferente? 2,84 bilhões de dólares é a mesma coisa que 2.840 milhões de dólares, tá bom? Eu converti. Em vez de escrever 2,84 bilhões, eu escrevi 2.840 milhões, tá bom? Isso é nos primeiros 5 meses. Nos meses seguintes, como é que eu vou calcular? Nos meses seguintes eu vou precisar calcular utilizando o valor de volume que eu tenho na tabelinha aqui, certo? Eu sei que de janeiro a maio eu importei 9 milhões de metros cúbicos e de junho a dezembro ele está me informando aqui no enunciado que foi 7 quintos disso. Então seriam 7 quintos vezes 9 milhões de metros cúbicos. Isso aqui é o volume. E para cada metro cúbico eu gastei quanto de preço médio? 340. Deu para entender? Então eu tenho 9 milhões de metros cúbicos, né? Esse valor aqui representa junho a dezembro, em termos de volume. Esse é o volume que eu importei de junho a dezembro de 2009, e isso aqui é um fator multiplicativo porque me dá o preço médio. Então, se eu exportei isso de volume, eu multiplico pelo preço médio do metro cúbico e eu vou obter o preço total. Então, esse valor aqui, fazendo as continhas direitinho, vai nos dar 7.124 milhões de dólares. Tá legal? Milhões de dólares. Então tá bom. Esse é o valor que a gente gastou de importação em 2009. E de exportação, quanto que foi? Mesma coisa, né? Vamos pegar esse 2,24 bilhões de dólares com as exportações que ele nos disse, que vão se transformar em 2.240 milhões, mais... Agora, isso aqui é só dos 5 primeiros meses. E dos meses seguintes? 7 quintos do volume dos 5 primeiros meses, que é 11, vezes o preço médio da exportação. Qual que é o preço médio da exportação? 230. Tá legal? Fazendo essa continha aqui, a gente chega em 5.782 milhões de dólares. Tá bom? Então, o enunciado da questão, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente subtrair esse valor aqui desse valor aqui. Qual que é a diferença? Vamos chamar esse aqui de valor A e esse aqui de valor B. Então, quanto que nos dá A menos B? Ele dá 7.124 milhões de dólares menos 5.782 milhões de dólares, que é igual a 1.342 milhões de dólares. Tá legal? 1.342 milhões de dólares. Entre as alternativas, qual que é a que mais se aproxima? É a letra C, 1,34 bilhão de dólares, certo? 1.342 milhões é a mesma coisa que 1,34 bilhão. É isso aí, pessoal. Até a próxima!